Olá, vamos agora, neste vídeo, a gravação da última parte do capítulo 13 do livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, onde a equipe de Jerônimo, na qual André Luiz faz parte, eles estão auxiliando alguns trabalhadores de nosso lar encarnados aqui na Terra, e após cumprirem as suas tarefas aqui, eles estão auxiliando no momento do desencarne. No caso que estamos vendo, é exatamente o desencarne de Dimas, né? Companheiro que aqui na Terra foi médium e trabalhou muito em prol dos seus semelhantes, ok? E nesta parte última do capítulo 13, nós vamos ver alguns aspectos interessantes a respeito da forma como se dá o desencarne com o auxílio dos amigos espirituais. Após ter ocorrido aquela melhora da morte em Dimas, onde Jerônimo fez com que a esposa e os familiares se afastassem e deixassem de tecer aquela teia de fios cinzentos que retinham ao corpo físico, é, o Jerônimo distribuiu os trabalhos àquela equipe, ao padre Hipólito, à enfermeira Luciana e ao próprio André Luiz, ok? Depois de tecerem uma rede fluídica de defesa em torno do leito, para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas, permaneceram em prece ao lado enquanto eu mantinha a destra sobre o plexo solar do agonizante. O plexo solar é este ponto aqui, um pouco abaixo do diafragma, né? Situando-se atrás propriamente do estômago, né? Este é um plexo muito importante nas junções do perispírito com o corpo denso, tá ok? Iniciaremos agora as operações decisivas, declarou-nos o Jerônimo resoluto. Antes, porém, forneçamos ao nosso amigo a oportunidade da oração final. Vejam como é importante a gente estar em oração, né? Principalmente nos momentos definitivos da nossa existência. Como Jesus diz, né? Orai e vigiai. O assistente tocou demoradamente na parte posterior do cérebro. Vimos que o agonizante passou a emitir pensamentos luminosos e belos. Não nos via nem nos ouvia de maneira direta, mas conservava a intuição clara e ativa sobre o controle de Jerônimo. Experimentou a imperiosa necessidade de orar e, embora os lábios cansados prosseguissem imóveis, assinalamos a rogativa mental que endereçava ao Divino Mestre. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim do meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo como dádiva preciosa e bendita. Eu não sei, Senhor, quantas vezes feri a máquina fisiológica que me confiaste. Inconscientemente quebrei-lhe as peças com o meu descaso, menosprezando patrimônios sagrados cujo valor estou reconhecendo em mais de 12 meses de sofrimento carnal incessante. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil para merecê-la. A humildade sempre é importante. Mas, se é possível, amado médico, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Curaste paralíticos, cegos e leprosos, por que te não compadecerás de mim, miserável peregrino da terra? Seus olhos deixaram escapar lágrimas abundantes. Após breves minutos, observamos que o agonizante recordava a meninice distante. Na tela miraculosa da memória, revia o colo materno e sentia a sede do carinho da mãe. Oh, se pudesse contar com o socorro abençoado da velhinha que a morte arrebatara há tantos anos, né? Esta é uma referência que a gente sabe às vezes inclusive de pessoas que tiveram aquele efeito de quase morte, praticamente morreram e retornaram,
onde passa pela tela mental, né, a própria existência, a sua vida daquela encarnação, né? É um fenômeno muito interessante. É, premido pelas doces reminiscências de sua mãe, modificou o quadro da súplica, lembrou a cena da crucificação de Jesus e insistiu mentalmente por vislumbrar o vulto sublime de Maria, e sentiu-se de joelhos diante dela e implorou: Mãe dos céus, Mãe das mães humanas, refúgio dos órfãos da terra, sou agora também um menino frágil, com fome de afeto maternal nesta hora suprema. Ó Senhora Divina, Mãe de meu Mestre e de meu Senhor, digna-te abençoar-me. Lembra que teu Filho Divino pôde ver-te no derradeiro instante e intercede por mim, mísero servo, para que eu tenha minha Santa Mãe ao meu lado no minuto de partir. Socorre-me, não me abandones, anjo tutelar da humanidade, bendita entre as mulheres. Ó, providência maravilhosas do céu, diz André, convertera-se o coração do moribundo em foco radioso e a porta de acesso deu entrada à venerável anciã coroada de luz semelhante neve luminosa. Ela se aproximou de Jerônimo e informou após desejar-nos a paz divina. Sou a mãe dele. Muitos poderiam pensar que a mãe dele estivesse ausente nesse momento definitivo da encarnação de Dimas, né? Mas acontece que, mesmo desencarnados, nem todos os espíritos têm acesso à visão de espíritos que se situam-se em escalas evolutivas superiores. O de cima vê os de baixo, mas os de baixo não conseguem ver os de cima, né? Então, muito provavelmente, a mãe de Dimas, embora André e os outros ali não a vissem, ela estava ali de prontidão, quando na prece de Dimas feita, implorando a Mãe Maria a presença dela, ela se fez luminosa e visível aos olhos da equipe de trabalho na desencarnação de Dimas, ok? O assistente comentou a urgência da tarefa que nos aguardava e confiou-lhe o depósito querido. Em breves instantes, tínhamos perante os olhos inolvidável quadro afetivo. Sentara-se a velhinha no leito, depondo a cabeça do moribundo no regaço acolhedor, afagando-a com a mão caridosas. Em virtude do reforço esvalioso no setor da colaboração, Hipólito e Luciana, atendendo ao nosso dirigente, foram velar pelo sono da esposa para que as suas emissões mentais não nos alterassem o esforço. No recinto permanecemos os três apenas. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado como criança semi-inconsciente, quase feliz. Ordenou-me então Jerônimo que me conservasse vigilante de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o vago para facilitar o desligamento das vísceras. A seguir, utilizando passes longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Descansando alguns segundos, asseverou: não convém que Dimas fale agora aos parentes. Formularia talvez solicitações descabidas. No livro Céu e Inferno, de Kardec, na segunda parte do livro, no primeiro capítulo, que se chama Passamento, ou, né, tratando-se do desencarne, ali Kardec faz uma explicação, evidentemente obtida dos espíritos superiores, uma explicação muito detalhada de como se dá o momento do desencarne dos espíritos, né?
Então, ali vai estar explicando que não há a instantaneidade como nós imaginamos, às vezes morreu, pumba, o perispírito salta do corpo. Não. Há todo um trabalho de desenlace dos fios que prendem o perispírito de Dimas ao corpo físico de Dimas, né? Como nós vimos agora nesse pequeno trecho, o Jerônimo está fazendo exatamente a preparação para esses desenlaces destes pontos de ligação entre os dois corpos, o fluídico e o grosseiro, ok? Indicou o desencarnante, Jerônimo comentou sorrindo. Noutro tempo, André, os antigos acreditavam que entidades mitológicas cortavam os fios da vida humana. Nós somos parcas autênticas efetuando semelhante operação. E aqui eu não sabia, né? E aqui eu fui pesquisar um pouco. Parcas refere-se às divindades do destino na mitologia tanto grega como romana, também conhecidas muitas vezes como moiras ou fates. Elas controlam o destino dos mortais e determinam o curso da vida humana, decidindo sobre a vida e sobre a morte, como também sobre as circunstâncias da morte. Quer dizer, embora essa crença antiga da mitologia grega e romana na realidade uma realidade, né? Porque a espiritualidade sim vem auxiliar no desenlace do corpo perispiritual do corpo físico, ok? E por que o indagasse tímido por onde iríamos começar, explicou o orientador. Segundo você sabe, André, há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. O primeiro é o centro vegetativo ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas. O centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, situados no tórax, e o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Minha curiosidade intelectual era enorme, entendendo, porém, que a hora não comportava longos esclarecimentos, abstive-me de indagações. Jerônimo, todavia, gentil como sempre, percebeu-me o propósito de pesquisa e acrescentou: Noutro ensejo, André, você estudará, sim, o problema transcendente das várias zonas vitais da individualidade, aconselhando-me cautela na ministração das energias magnéticas à mente do moribundo, começou a operar sobre o plexo solar, né? Aquele que fica aqui abaixo um pouquinho do diafragma, desatando, veja, não rompendo, desatando laços que localizavam as forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Esticaram-se os membros inferiores com sintomas de esfriamentos. Aquela expressão que nós aqui temos na Terra, quando uma pessoa desencarna, bateu as botas, ou no sentido mais literal, né? Esticou as canelas, é a realidade. Nesse momento onde exalam ou param as forças físicas, o corpo retesado, ele solta-se e estica as pernas, que são os membros inferiores. Dimas gemeu em voz alta, semi-inconsciente. Acorreram amigos assustados, sacos de águas quentes foram-lhes postos nos pés, porque estava frio já. Mas antes que os familiares entrassem em cena, Jerônimo, com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando aqui sobre determinados pontos do coração, que passou a funcionar como bomba mecânica, desreguladamente. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigástrico à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma,
opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. O campo físico oferecia-nos resistência, insistindo pela retenção do senhor espiritual. Com a fuga do pulso, foram chamados os parentes e o médico que acorreram. Essa expressão aqui, chamaram o médico assim prontamente, né? Ele não está no hospital, ele está na residência. Aí, para aqueles que não vivenciaram essa época, e eu cheguei a vivenciar na minha meninice, né? Antigamente, e nós estamos falando aqui de décadas de 40, eu sou do final da década de 40, começo de 50, antigamente nós tínhamos médicos, sim, no bairro, nas localidades próximas, que atendiam domiciliarmente, né? Eles vinham até a nossa casa. Eu mesmo, em certa época da minha meninice, tive um médico em casa, que inclusive me deu uma injeção, porque eu estava com uma gripe bastante forte, né? Veio um médico na minha casa. Então, essa citação aqui de André Luiz, ela é temporal, ela pertence a uma época de como as coisas aconteciam nas nossas comunidades. Pelo menos aqui eu acredito entre Rio e São Paulo era assim. Com a fuga do pulso foram chamados os parentes e médicos que acorreram pressurosos. No regaço maternal, todavia, e sob nossa influenciação direta, Dimas não conseguia articular palavras ou concatenar ideias, né, raciocínios. Alcançáramos o coma, em boas condições. O assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a interferir no cérebro. Era a última etapa, concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal. Jerônimo, que com alguma coisa que não pude perceber com minúcias e brilhantes, uma chama violeta dourada. E aí, essa chama violeta dourada, ela tem uma característica muito interessante, né? Na prática espiritual, é a combinação da energia da chama violeta com a energia dourada, ambas com significados e benefícios distintos que se complementam. A chama violeta é um instrumento de transmutação e de purificação. Nós sabemos que a luz violeta ela gera, como que se diz, esterilização, vamos assim dizer, né? E ela é capaz de transformar energias negativas em energias positivas. Agora, a chama dourada, por sua vez, representa uma luz divina, a energia do amor e a força da criação. Juntas essas duas luzes, essas chamas, podem potencializar a transformação e ascensão espiritual. Opa! Escapou-nos aqui a explicação. A chama violeta dourada e Jerônimo desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, diz André, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica ao do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada fulgurante no cérebro empalidecia gradualmente, até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade momentaneamente recolhida a um único ponto, espraiando-se em seguida através de todos os escaninhos do organismo perispíritico, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias.
Dimas desencarnado elevou-se alguns planos acima de Dimas cadáver agora, apenas ligado ao corpo através de leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico entre o cérebro da matéria densa abandonado e o cérebro de matéria rarefeita do organismo libertado. A genitora abandonou o corpo grosseiro rapidamente e recolheu a nova forma, envolvendo-a em túnica de tecido muito branco que trazia consigo. Para os nossos amigos encarnados, Dimas morrera inteiramente. Para nós outros, porém, a operação era ainda incompleta. O assistente Jerônimo deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades da morte, ainda imperfeitamente preparado para o desenlace mais rápido. Aqui voltamos a esta explicação contida no livro Céu e Inferno de Kardec, que é exatamente no primeiro capítulo da segunda parte do livro, que se denomina o passamento, e ali Kardec, entre outros fenômenos do momento do desencarne, ou passamento, né, ele traz algumas referências, e uma delas é exatamente essa, de que o desenlace, às vezes, é por diversos tempos demorado. Não há um desligamento pronto e instantâneo, né? Demora-se de horas até, às vezes, de dias. Em referência a isso, o próprio Chico trouxe a instrução de Emmanuel, quando aqui no Brasil começou-se a falar em cremação dos corpos de pessoas desencarnadas, né? E a recomendação era de que se aguardasse 72 horas após a morte para que pudesse fazer-se a cremação dos despojos físicos, né? Isso devido exatamente a um certo tempo que se dá para fazer esse desenlace do perispírito com o corpo material, tá? Evidentemente, esse tempo varia entre todas as pessoas num tempo infinitivo aí, nesse período de 72 horas, né? Contudo, no esclarecimento de Kardec, quanto menos apegados à matéria, mais facilmente a espiritualidade consegue desenlaçar esses pontos de ligação do perispírito ao corpo físico. Quanto muitas vezes apegados ao corpo físico ou à matéria de uma forma geral, mais complexo é esse desenlace. E às vezes, infelizmente, esse apego é tão excessivo que muitos espíritos que desencarnam acabam vendo, estando ligados ainda ao corpo físico, ainda quando ele já se encontra em estados de decomposição, infelizmente. Por isso que a recomendação de Jesus, né, que devemos ater as coisas do céu antes de nos atermos às coisas da matéria. Enquanto o médico fornecia explicações técnicas aos parentes em pranto, Jerônimo convidou-nos à retirada, confiando, porém, o recém-desencarnado àquela que lhe fora desvelada a mãezinha no mundo físico. Minha irmã pode conservar o filho à vontade até amanhã, quando cortaremos o fio derradeiro que o liga aos despojos, antes de conduzi-lo a abrigo conveniente. Por enquanto, ele repousará na contemplação do passado que se lhe descortina em visão panorâmica do campo interior. Como já dissemos, né, passa na mente do desencarnado, aqui já no estado perispiritual, né, a reminiscências de toda a sua existência terrena desta encarnação. Além disso, causa debilidade extrema. Além disso, acusa debilidade extrema após o laborioso esforço do momento. Por essa razão, somente poderá partir em nossa companhia, findo o enterramento dos envoltórios pesados aos quais se une ainda pelos últimos resíduos. A anciã agradeceu com emoção e, dando a entender que lhe respondia às arguições mentais, o assistente concluiu: convém montar aqui vigilância para que os amigos apaixonados e os inimigos gratuitos não lhe perturbem o repouso forçado
de algumas horas. A mãe de Dimas revelou-se muito grata e partimos em grupo a caminho da fundação da casa transitória de Fabiano, de onde nossa expedição socorrista regressaria à crosta no dia seguinte. E aqui encerramos a segunda e última parte do episódio 13, Companheiro Libertado, né? E eu pelo menos achei bastante interessante os detalhes da forma com que a espiritualidade usa para fazer o auxílio a nós encarnados a desligarmos do corpo físico, ok? O próximo episódio, 14, se denomina Prestando Assistência, que brevemente gravaremos. Muito obrigado por acompanhar essas nossas leituras e estudos da obra de André Luiz. Lembrando que aqui nos nossos vídeos, no nosso canal, nós temos nas playlists os diversos assuntos que estudamos, né? Com relação às obras de André Luiz, nós já temos gravado totalmente a leitura e estudo do livro Nosso Lar, Os Mensageiros e o Missionários da Luz. Estamos na quarta obra, Obreiros da Vida Eterna. Fique com Deus e muito obrigado.